E aí galera, tudo bem? Professor Dega aqui de novo para conversar mais um pouquinho com vocês, fazer mais uma atividade nossa aí. Lembrando que todas as atividades que a gente está fazendo no decorrer desses meses aí de pandemia são em contrapartida aí com os recursos que a gente conseguiu aí da Lei Aldir Blanc, e eram atividades que era para a gente desenvolver com o público em geral, né? Alguns workshops para o pessoal da educação, professores, né? No caso, algumas apresentações para os alunos. A gente tinha algumas atividades nesse sentido que a gente ia realizar aí, junto com a Secretaria de Cultura e com a Prefeitura de Suzano, mas infelizmente não está sendo possível ainda por conta da pandemia aí que ainda não acabou. Mas de qualquer forma, a gente disponibiliza aqui no nosso canal para vocês que estão assistindo e para o público em geral, aqueles que gostam da capoeira, que têm curiosidade de conhecer um pouco mais o mundo da capoeira. A gente está fazendo aí de uma maneira bem democrática. É legal que a gente atende um público bem, talvez até maior do que a gente imaginaria, né? E fica também um pouco mais, como que eu posso dizer assim, mais um bate-papo, né? O legal de fazer o workshop ou as apresentações com as pessoas assim ao vivo é que tem a resposta ali na hora, ali, aquele feedback, as dúvidas às vezes são esclarecidas na hora, mas de qualquer forma eu vou tentar usar aqui uma linguagem mais simples, né? Tentar falar tudo da maneira mais fácil de entender para quem está aí do outro lado assistindo. Legal? Hoje não estou na academia, estou aqui no meu cantinho de estudo. Nem vou mostrar aqui muito porque tá um pouquinho cheio de anotações aqui para eu poder falar, que é um assunto bacana o que nós vamos falar hoje. E eu precisei de fazer algumas anotações aqui e vamos desenvolver aí, vamos ver, espero que vocês gostem. O nosso assunto de hoje é até bem comum de se ouvir nas rodas de capoeira, né? Tem sempre alguns corridos, né? Algumas músicas que sempre tocam nesse tema. Capoeira é para homem, menino e mulher. Vocês vão ouvir isso várias vezes, né? Vários mestres conseguem encaixar esse trechinho, essa pequena frase em vários corridos de músicas, né? E na verdade eu quis trazer esse tema, ele surgiu de uma apresentação que a gente fez no final do ano passado. Foi até para um festival de teatro que teve aqui em Suzano ainda, com recursos da Lei Aldir Blanc. E foi legal que a gente sempre faz apresentações, tudo, e a gente não é de pôr nome em apresentação. A gente vai fazer uma apresentação numa escola, numa associação, às vezes até no teatro mesmo, a gente faz como roda de capoeira. E esse pessoal do teatro que chamou a gente foi lá e fez a apresentação, aí no final eles perguntaram para mim, né? Ô professor, e qual o nome da sua apresentação? Aí no momento assim eu falei para eles, falei, é roda de capoeira, né? É o que a gente está acostumado, né? A não ser quando a gente faz as folclóricas, né? As chamadas puxada de rede, o maculelê, os jogos de navalha, essas coisas. Mas o normal é a gente fazer a roda de capoeira, né? Então a gente fez, só que aí depois, passado alguns dias, eles mandaram uma foto pra gente, pra divulgar, né, a nossa participação nesse festival aí. E justamente na foto tava os homens tocando e duas meninas entrando na roda, né? É até o tema aí do plano de fundo aí da nossa imagem de divulgação, essa mesma foto. E eu achei interessante, que eu falei, na hora me veio o nome, né, o trechinho da música, e aí eu entrei em contato com a moça lá, Teatro da Neura, né, quem depois tiver curiosidade, procura eles aí no Facebook, Instagram, eles têm as páginas deles lá, são muito legais eles, muito bacana como pessoas e também muito profissionais, tá? Fica aqui um convite para vocês conhecerem eles. Então, aí eu entrei em contato com ela rapidamente e falei, dá pra mudar ainda o nome? Vocês já divulgaram? Ela, ainda não. Aí eu coloquei capoeira para homem, menino e mulher. E fiquei com esse tema na cabeça. Ela gostou, divulgou e assim foi, né?
Aí passado esse tempo todo, aí veio a época da gente fazer esses eventos, né? E a pandemia, como eu disse lá no começo, continuou e a gente precisou fazer esses eventos de maneira digital, né? E eram alguns workshops, algumas rodas de capoeira, alguns aulões, né? Algumas aulas para alunos de escola pública. E entre os workshops eu quis tocar nesse tema: capoeira é para homem, menino e mulher. Mas eu não estou aqui hoje nem para defender nenhum lado nem o outro. Não, não é para defender nem os homens, nem os meninos. No caso aqui, quando eu citar menino, que a música fala assim, eu vou incluir menino e menina. E mulher, que seria a mulher adulta. Vamos tratar os homens como os adultos, né? Aqueles que já têm mais de 18 anos, já constituíram famílias, esses nós vamos encaixar. Menino e menina, nós vamos tratar até a adolescência, desde a criança até a adolescência, e as mulheres também, no mesmo caso, as maiores de idade, aquelas que já se encaixam aí com família, né, trabalho, essas coisas. Nesse sentido, a gente vai tratar aqui um pouquinho, tá bom? Mas eu também não vou falar muito, assim, não vou estender muito, porque no final, depois de tudo que eu falar, eu pedi para os alunos fazerem cada um depoimento. Deixei livre para cada um fazer o seu depoimento, né, sobre esse tema. Mas aí cada um falaria de si. Os homens, né, os adultos, eu falei, ó, deixei para eles em aberto. Não quis entrevistar para não ser aquela coisa mecânica. Falei, vocês podem gravar na casa de vocês, pode gravar na academia. Agora a gente já está abrindo com algumas restrições, mas a gente tem o espaço um pouquinho aberto lá, respeitando aí todos os decretos. Então quem quiser gravar na academia, grava, sentir mais à vontade. Quem quiser gravar em casa, devido à timidez, essas coisas, aí grava em casa e pedir para eles uma breve apresentação, como é de praxe, o tempo que faz ali a capoeira, o que mais gosta na capoeira e os benefícios que ela traz para cada um deles. Deixei livre para cada um fazer e depois no final vocês vão conferir, ver se bate com o que eu vou falar aqui. Eu espero que sim, né? A ideia, quando eles fizerem, eles me mandaram os vídeos, eu vou encaixar, estou fazendo essa montagem aqui, no final vocês vão ver. Não tem nenhuma edição assim do que eles falam e nem em momento algum eu orientei, ó, você fala assim, assim, assado. Você fala isso, isso, isso. Não, cada um falou, eu deixei bem claro assim pra eles. Falem do coração de vocês, daquilo que vocês sentem fazendo a capoeira. Legal? Então espero que vocês curtam aí depois e assistam até o final os vídeos de cada um deles. É legal eles vencendo a timidez até de falar sobre esse assunto, né? E espero que vocês gostem. Pra gente começar aqui, eu gostaria de relembrar algumas coisinhas que eu falei em outros vídeos antigos já, antigos, né? Em alguns vídeos anteriores aí. Lá no começo, o primeiro vídeo que a gente gravou aqui para o nosso canal, que era iniciação na capoeira. Lá eu falei muito sobre isso e eu vou reforçar aqui um pouquinho. A capoeira é para todos. Então quando se diz capoeira é para homem, menino e mulher, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer que ela é para todos. Não é só para homem, não é só para criança e nem só para mulheres. A capoeira é uma arte totalmente democrática, né? Lá eu citei até pessoas com deficiência, né? Com alguma dificuldade. Então quem não assistiu, corre lá e assiste, que também é muito legal aquele vídeo. Ficou muito bacana, bem explicativo. Aqui nós vamos voltar ao assunto, né? Como é para todos, e eu vou dar alguns benefícios que ela traz para cada grupo desses que a gente está dizendo. E também eu trouxe aqui alguns números, né? Eu fiz uma breve pesquisa com os nossos alunos mesmo, a quantidade de aluno que frequenta, a porcentagem entre homem, mulher, criança, tudo isso daí para a gente trazer um pouquinho mais de dados para vocês. Legal? Vamos começar, como diz a música, capoeira é para homem, menino e mulher. Então vamos lá, vamos começar com os homens. Vou aqui trazer um pouquinho de dados sobre os benefícios que elas trazem para os homens e também sobre a nossa academia, né? Eu quis refletir, eu quis trazer os dados da nossa academia, porque pelo tempo que a gente já tem, vai refletir um geral, né? Normalmente, nós temos um grupo grande de pessoas, então ele vai refletir
o que é no dia a dia em outras academias. O... Bom, vamos lá. Vamos seguir a ordem da música. Eu vou começar aqui então falando um pouquinho da capoeira para os homens. Quais os principais benefícios da capoeira para os homens? O principal de todos, né, e isso vocês vão ver que vai se repetir em todos os grupos, é o condicionamento físico que ela traz. Né? A aula de capoeira, ela traz um benefício muito grande na questão de condicionamento físico, no sistema cardiorrespiratório, fortalece muito isso daí, consequentemente a imunidade, né? Principalmente numa época em qual nós estamos vivendo agora, que todo mundo está valorizando bem a questão da imunidade e a questão cardiorrespiratória, né? Com esse vírus que está assolando a gente aí. Por quê? As aulas de capoeira, ela é movimentação o tempo inteiro. A ginga está presente em todos os momentos da aula. Então o aluno está fazendo golpe, está gingando. Está fazendo uma esquiva, está gingando. Tá, tudo que ele está fazendo, ele está gingando. Está treinando em duplas, cada um na sua ginga. Então esse movimento constante faz com que a gente vai adquirindo o condicionamento físico. Esse é um dos fatores muito importantes e muito comum para os três grupos aí que a gente está falando. Um outro aspecto muito importante é o da defesa pessoal. Né? A capoeira ela é uma luta, é considerado uma arte marcial brasileira e uma luta de um grande poder de força, né? de reflexo, né? O capoeirista, você vê hoje em dia em lutas de MMA, né? Tem muitos golpes da capoeira introduzidos ali. Muito capoeirista, ele aprende depois as outras lutas e vai para o MMA, né? E vice-versa. Muitos lutadores de outras lutas vêm buscar um pouco da capoeira para aprender. Porque o capoeirista ele tem a famosa malandragem que a gente fala, né? A malandragem no sentido bom da palavra, né? O capoeirista ele é malandro, ele sabe a hora de atacar, sabe a hora de se defender, ele sabe se esquivar. É uma coisa que eu sempre friso em todas as aulas, sempre quando alguém vem praticar a luta, a capoeira com a gente. O capoeirista ele não é de tomar golpe, né? De ficar parando o golpe. O capoeirista ele se esquiva do golpe. E isso é bom, porque às vezes a roda de capoeira em si, ela não tem diferença de peso. Então se o capoeirista for ficar parando o golpe, às vezes vem um golpe de um cara mais forte que ele e vai dificultar. Às vezes ele não vai aguentar o golpe. Por mais que ele se defenda ali, ele aguente o golpe ali, mas o outro rapaz, o outro capoeirista do outro lado é mais forte que ele. E isso vai minando ele, se não pegar já, às vezes na primeira, né? Então o capoeirista ele se esquiva, né? Muito antigamente era sempre falado que era a luta do mais forte contra o mais fraco, né? E o capoeirista sempre saiu vencedor nesse quesito. Então é uma defesa pessoal muito importante a capoeira. Uma outra questão legal da capoeira é o alívio do estresse, né? A gente sempre toca nesse assunto, porque a capoeira é treinada totalmente, a aula inteira, praticamente, salvo um grupo ou outro, né? Eu estou falando do Baraúna, mas da grande maioria que eu conheço, aliás, de todos os grupos que eu conheço, se treina tocando música. Eu vou deixar aqui uma ressalva aí, porque pode ser que tenha algum que não faça. Mas a capoeira sempre é treinada ao som das músicas. E isso traz um alívio muito grande. O capoeirista está treinando, ele está ouvindo ali a música que ele gosta e distrai um pouco a mente, né? Então sai daquele dia a dia. O homem, né, normalmente é o chefe da família ali, às vezes tem a correria do trabalho, dependendo do trabalho dele, é estressante, ele tem que chegar, trabalhar, atender, às vezes um chefe que não é muito agradável, né? Isso faz parte. Então ele tem que lidar com isso daí, às vezes um trânsito, né? A gente sabe que o trânsito é terrível, transporte público, esse tipo de coisa vai minando o nosso psicológico, né? E na capoeira ele encontra às vezes um refúgio para chegar em casa de um dia cansado de trabalho e ele
tem ali uma horinha na capoeira que ele vai relaxar, né? Apesar de todo o esforço físico que ele faz na aula, ele sai de lá aliviado, certo? Uma outra questão muito importante também é a questão do corpo, né? O corpo em si, do praticante de capoeira, né? Estamos falando aqui do homem, ele tonifica os músculos, né? Na capoeira tem muito movimento de agachar, levantar, apoia num braço, apoia em outro. Então, esse tipo de movimentação constante do treino, da roda em si, né? As acrobacias, né? Tem muito movimento que acaba por exigir demais do corpo, né? Exigir dos músculos, né? O capoeirista precisa estar com seus músculos sempre atentos ali, né? Vamos dizer assim, os músculos ali espertos, no ponto certo ali para aguentar a exigência que ele vai ter ali em determinada situação, determinada acrobacia, determinado golpe, né? Se ele tem algum músculo que não está bem condicionado, ele não vai aguentar fazer um golpe ou uma acrobacia de uma maneira correta, né? Ou de uma maneira mais perfeita, certo? Então é muito importante esse trabalho que a capoeira faz, né? Hoje em dia se fala muito em dor nas costas e no meio da fisioterapia, da educação física, hoje se fala muito em fortalecimento do core, né? Que seria a região aí, abdômen, parte lombar, né? Então, essa parte aí do corpo, essa musculatura dessa região do corpo, ela é muito exigida, né? A própria ginga, por si só, a gente percebe quando o aluno fica bastante tempo sem treinar, ele volta a treinar. O primeiro músculo, às vezes, que ele vai sentir, às vezes não é nem da perna, mas às vezes da região lombar ali, até queima, a gente sente ele ali queimando ali, que ele está sendo exigido somente com a ginga, quem dirá com os outros movimentos. Então, é muito importante isso daí. Um outro fator muito importante, que vai se repetir aí nos outros grupos, a flexibilidade, né? A capoeira tem os alongamentos, cada um, eu sempre falo, cada um vai fazer o seu alongamento no seu limite, mas o seu limite, já que a gente no dia a dia, a gente não exige dele, né? Então, o capoeirista ele vai lá, ele alonga perna, braço, coluna, todas as partes do corpo que mais causam um estresse no nosso dia a dia, né? Se você vai hoje em dia numa sessão de fisioterapia, o que você vai fazer lá? A princípio, a primeira coisa que o fisioterapeuta vai fazer, passando ali o choquinho lá, né? Que é as ondas, né? Tem o infravermelho, tem todos aqueles aparelhos, mas o básico de tudo, se você reparar, quem já fez fisioterapia e está assistindo o vídeo aí sabe que são os alongamentos e o fortalecimento. Então na capoeira você vai fazer isso. Lógico, cada um com seu limite, não vai chegar lá também com uma doença grave, né, de ordem muscular ali, ou de ordem articular e querer exigir demais. Não. Você chega com uma dor, com outra, ou falta algum fortalecimento, às vezes o próprio médico, o fisioterapeuta fala, você precisa fortalecer, mas você não gosta de fazer uma musculação, não gosta de fazer uma academia, na capoeira você pode encontrar, entre outras atividades, né? Se a gente for falar aqui vários, mas hoje eu vou focar aqui na capoeira. Na capoeira você consegue muito isso daí, aquelas dores que te atormentam ali, com certeza vão diminuir e eu tenho certeza que você vai gostar, né? E tem a questão da musicalidade, né? Você aprender a tocar um instrumento, você aprender a cantar uma música, né? Tudo isso daí traz benefício, né? Lá na questão do alívio do estresse que a gente está falando, certo? Para o homem, vamos ficar nesses benefícios, né? Tem muitos outros mais, se a gente for estender aqui, a gente dá para detalhar cada um deles, mas tá legal, acho que já dá um bom início aí para você que pensa em praticar capoeira. Vamos falar um pouquinho das crianças? As crianças, o mais legal de tudo, e acho que é isso que encanta elas, é que as crianças aprendem tudo brincando na capoeira, né? Criança, ela adora brincar.
né? Então, às vezes a gente põe ela numa atividade que vai exigir dela um certo rigor ali de exercícios, de postura, vai criar ali uma certa barreira na hora de você pôr a criança, né? A princípio ela vai sentir um bloqueio ali de fazer, de ver aquilo lá, por mais que às vezes ela vê alguns amiguinhos fazendo, mas a princípio, né? Vê o professor, a professora, o mestre ali rígido, né? A princípio vai criar aquela barreira, né? Vai lembrar talvez da escola ou de alguma bronca do pai ou da mãe, né? Já fica nesse receio. Então ela vai ter esse primeiro bloqueio ali na hora. E na capoeira, ela vai aprender tudo isso. É um dos fatores aqui que eu vou citar. Só que ela entra brincando. Então, a aula com a música ali o tempo todo foge daquele rigor, né, entre aspas, de outras atividades, de outras lutas, né? Mas ainda assim ela vai aprender. Então, esse é a primeira coisa que a gente, né, na capoeira consegue quebrar delas, fazer elas aprender brincando. Aprende com cambalhota, aprende correndo, aprende pulando, tem as acrobacias, criança adora. Você falou em fazer aula de capoeira, eles não vê a hora de começar as acrobacias. Na hora dos golpes ali, o professor, o mestre tem que dar o seu jeito ali de prender um pouquinho a atenção deles, uma aula um pouco mais lúdica, né? Sem sem ter a exigência que teria de um adulto, né? Então põe uma brincadeira para eles desenvolver um golpe, põe um outro desafio, né? Sempre para manter eles ali concentrados no golpe, nos golpes, na ginga, que isso faz parte, e deixa para eles extravasar no momento das acrobacias, que aí é onde eles gostam. A hora que você fala para eles, vamos treinar acrobacia, pronto, você ganhou a criança. E isso é muito legal, né? É uma forma de você desenvolver eles, porque mesmo nas acrobacias, as acrobacias têm muito benefício, que é um dos benefícios mais importantes aí da capoeira para eles, a coordenação motora, né? O fortalecimento, né? Dos membros, né? Membros superiores, né? Os braços, de fazer um AU, né? Que é a famosa estrelinha, fazer uma parada de mão, que é plantar bananeira. Tem os membros inferiores ali na hora deles pular, eles tentar o seu mortal, né, que é o que toda criança, em geral até os capoeiristas em si, todos gostam de treinar, né, tem a vontade de aprender, então o mortal, o gato, então são utilizados, né, desses recursos até para ajudar no desenvolvimento do corpo da criança, né? Tudo no seu tempo, né? A criança vai aprendendo devagarzinho, né? Na primeira aula que ela vai dar aquele salto alto, que vai dar aquele AU bonitão, ela vai começar ali primeiro fazendo o giro, mas só de estar ali dando uma cambalhota, tentando, né? Quando é possível, tem um tatame, cai no tatame, rola no chão, a criança gosta disso, né? Então é um benefício muito grande para ela a aula de acrobacias, a aula um pouco mais lúdica, né? Uma outra coisa muito legal assim para as crianças que elas aprendem, né? Nas aulas, no dia a dia ali, principalmente no treino de golpes, né? A questão da lateralidade, saber esquerda, direita, reflexo, né? Saber se defender, se esquivar de um golpe, de alguma coisa que vem ao seu encontro. Então, o reflexo, a criança fica mais ativa, né? Desenvolve o seu cognitivo, né? A parte cognitiva dela tem a questão da ação e reação, então ela passa a ter mais, assim, uma imaginação, né? De saber o que fazer, eu vou receber um golpe, eu aplico um outro na sequência, então tudo isso aí vai desenvolvendo a criança, né? O pensamento dela, né? As suas ações, né, no dia a dia, isso torna a criança mais esperta, né? Hoje em dia, principalmente numa época em que vivemos, a questão do celular, né, das crianças, do vídeo, né, do famoso YouTube, né, nós estamos aqui hoje, então não tem como tirar mais isso, né?
Há tempos atrás eram os desenhos animados que passavam na televisão, a criançada já gostava, né? Eu já adorava assistir lá o Pica-Pau, Tom e Jerry, né? Não vamos falar muito pra gente não entregar as idades aí, mas tinha os desenhos, a gente adorava assistir, né? E só que tinha uma programação, né? A diferença era essa, tinha uma programação, tal hora tinha tal desenho, tal hora tinha outro, depois vinha o jornal do pai, vinha a novela da mãe, tudo isso. E a televisão, ela estava ali para ser dividida entre todos, né? A criança tinha o momento de ir para a escola, de brincar na rua. Hoje não tem mais isso, infelizmente, né? A questão do celular é muito constante, um tablet está na mão o tempo todo, então ela está assistindo o tempo todo. Não vou dizer que se a gente tivesse o mesmo recurso antigamente, a gente faria a mesma coisa, né? Não, a gente não pode criticar elas hoje. A gente não assistiu o dia inteiro porque o pai tinha que assistir o jornal, a mãe tinha que assistir a novela, a gente tinha que ir para a escola. Então, até a questão dos eletrônicos também não eram tão disponíveis, né? A televisão, ninguém tinha duas, três televisões em casa, né? Hoje em dia tem. Então, a capoeira traz isso. A criança vai brincar fora do celular, vai brincar fora fora da casa, né? Não vai estar dentro de casa, vai brincar fora, vai desenvolver o seu corpo, né? Isso aí traz melhoras também na questão do desenvolvimento no corpo como um todo, crescimento, então favorece o crescimento da criança, a questão dos alongamentos, tudo isso favorece o crescimento físico, né? Então já começa a preparar o corpo da criança, do adolescente, para uma vida adulta, né? Quando ele chegar numa vida adulta, ele já tem um corpo bem formado, bem estruturado. Ela já por si só já tem uma boa mentalidade desenvolvida ali na questão de suas ações, né? Do que fazer, de ter uma resposta sobre alguma situação. Então, isso, a capoeira tem esse poder muito grande para eles, né? Além de uma coisa muito importante que as crianças sentem, os adolescentes sentem, que é estar inserido em um grupo, né? Aqui não estamos dizendo o grupo de capoeira, um grupo ali da sua faixa etária, né? A criança gosta de brincar ali se a criança tem seus 8 anos, ela gosta de brincar com a criança ali naquela faixa etária, que tem o mesmo pensamento. Se é um adolescente, ele gosta de estar ali no grupinho dele, da faixa etária dele, que vai falar dos assuntos deles ali, que vai curtir as músicas deles, né? Então a capoeira tem esse poder de fazer isso, né? Até como citamos aqui as músicas, também é uma coisa muito importante a criança aprender a tocar um instrumento, né? Aprende ritmo, a criança passa a ter um ritmo, sabe a hora de bater uma palma, sabe, tem a coordenação motora, melhora em muito a sua coordenação motora, bater uma palma, saber o momento de entrar numa música, de tocar uma música, né, cantar. Então, antigamente a gente sempre ouvia a criança quando ia começar, não, vou aprender um violão, né? A capoeira tem o birimbau, tem o pandeiro, tem a percussão em si, né? Toda, então dá para a criança aprender muita coisa ali, né? É muito vasto, né? Vamos dizer assim, o, o campo da capoeira, né? A roda de capoeira, campo foge um pouquinho do que era. Então a roda de capoeira por si só ela é muito vasta, né? Então tem a musicalidade, tem os golpes e tem as acrobacias, então tem uma gama muito grande para a criança aprender. Mas uma das coisas bem importantes também que a criança aprende na capoeira é a questão da hierarquia, de respeitar o próximo, de respeitar os mais velhos, né? Que hoje em dia a questão da educação é muito difícil, muito diferente de como era tempos atrás. Mas na capoeira a criança aprende a respeitar o mestre, aprende a respeitar o professor, o aluno mais graduado, a respeitar o aluno menos graduado. Quando ela vai treinar com um aluno mais graduado, vai jogar, ela respeita ele pela qualidade do jogo que ele tem, pela forma como ele se impõe na roda, no treino, no dia a dia, a postura dele ali no dia a dia, e vice-versa. Quando ela vai treinar com um aluno menor, aí ela tem que respeitar, porque ela tem um como que eu posso a palavra certa seria assim, um desenvolvimento maior, né?
de suas qualidades ali, de suas habilidades, né? Então ela já treinou determinados golpes e a criança que está iniciando vai aprender olhando ela. Então ela tem que ter esse respeito também com o iniciante, com a criança que está começando. Então essa coisa da hierarquia é muito forte na capoeira, né? Não que em outras lutas não seja, mas a capoeira, por ter essa maneira brincalhona de aprender, às vezes a pessoa pensa que é oba-oba, que vai chegar na academia, vai correr, vai pular, vai dar cambalhota, vai dar mortal, mas na aula não é bem assim, na roda não é bem assim. E isso a criança aprende sem perceber, né? A gente põe a criança para treinar com aquele aluno que tem um, um grau acima dela, uma corda acima dela, e depois inverte. Aí com o passar do tempo, ela treinou tanto com os alunos que têm mais corda, né, mais graduação que ela, e quando ela for treinar com um aluno que tem menos corda, ela vai fazer o mesmo que aquele lá fez com ela. E sem perceber, ela está aprendendo isso. Ela entra na aula, cumprimenta o professor, cumprimenta o mestre, cumprimenta os amigos, certo? E com o passar do tempo, ela vai levando isso para o dia a dia dela, leva para dentro de casa, esse respeito, né? Muitos pais usam até a capoeira, o amor que a criança atinge pela capoeira, até como uma forma de conseguir ali que a criança faça, obedeça, né? Digamos assim, né? Ó, se você não obedecer, você não vai lá na capoeira. E isso, de uma certa forma, quando a criança entende que a capoeira, se ela perder aquilo lá, ela vai ficar para trás em alguma coisa, ela vai deixar de ter aquilo que ela gosta, é sinal de que a gente está fazendo o nosso papel bem lá na capoeira, né? E a gente fica contente com isso. Legal? Então, entre tantas outras coisas, a capoeira tem isso para as crianças, né? Eu acredito que eu trouxe aqui algumas coisas bem importantes, e se a gente for aprofundar, como eu falei lá no dos homens, a gente vai achar muito, muito mais coisa. Então, vamos ficar aqui, ó, na coordenação motora, desenvolvimento do corpo e da mente, né? Do cognitivo, desenvolvimento da educação, da hierarquia, de aprender musicalidade, tocar um instrumento, se inserir num grupo. Isso são questões muito importantes para as crianças. E eu acredito que esse benefício a capoeira tem de sobra para elas. Legal? Bom, e agora finalizando a música, já foi capoeira para homem, para menino, né, as crianças, né? E agora a mulher. A mulher na capoeira, ela tem um papel muito fundamental também, né? Como diz uma outra música, mulher na roda não é para enfeitar, mulher na roda é para jogar. Então, é muito importante que em todas as rodas de capoeira tenha mulher, né? Há muito tempo atrás era menos a quantidade de mulheres que se envolviam em rodas, né? Na capoeira em si, né? A gente sempre vê aí em relatos antigos, gravuras, né? Fotos antigas, que às vezes a mulher tá ali só na questão do samba de roda, às vezes próximo de algum instrumento, né? E o papel dela não é só esse, né? Recentemente eu até achei, né, pesquisando um pouco para falar sobre isso, algumas fotos de Pastinha, né, de mestre Pastinha. Para quem não conhece aí, quem não é da capoeira e está assistindo o vídeo, é um grande mestre da capoeira Angola, o principal mestre, né, da capoeira Angola. E tinha fotos de mulheres, né, praticando a capoeira na época dele, né, com ele lá, e eu achei muito legal, né? Eu particularmente, mesmo com tanto tempo de capoeira, ainda não tinha visto assim em fotos, né? Sabia de algumas histórias de algumas mulheres, mas não tinha visto em foto, e achei muito legal. E a capoeira, para a mulher, ela também tem inúmeros benefícios, né? O... Vamos começar com um que é comum, né? Como eu disse lá no dos homens, que a gente vai encontrar sempre, que é o alívio do estresse, né? A mulher hoje em dia, ela tem a grande maioria tem a famosa dupla jornada, né? Que é de trabalhar fora e ter a casa para cuidar. E isso traz um estresse muito grande, né? As responsabilidades são em dobro e às vezes ela não tem o tempo para si mesmo, né? E na capoeira ela pode encontrar um refúgio, ela tirar uma horinha ali por dia,
2, 3 vezes na semana, ir lá fazer uma atividade. Também muitas mulheres, né, às vezes não gostam do treino de uma academia, de uma musculação, de um treino de lutas muito pesado, né? Não que a capoeira não tenha, isso com o passar do tempo vai ser rotina na vida delas, né, de capoeirista. Alguns treinos mais específicos de golpes, um pouco mais pesados, né, mas que ela vai aprender gradativamente e vai desenvolver isso, né? Então, o alívio do estresse para a mulher é muito importante, né? Ela fugir um pouco da casa, do trabalho e estar num ambiente um pouquinho diferente, né? Que é a capoeira. Uma outra coisa muito importante, né? Que toda mulher gosta é de ter o seu corpo ali. Não vamos dizer definidos ali, não vamos padronizar aqui ninguém, né? Nenhum tipo. Nós não estamos aqui para isso, mas ter o seu corpo ali daquele jeito que ela se sinta bem, né? E a capoeira pode ajudar nisso daí. Com o treino diário ali de golpes, como eu citei lá no caso dos homens, né? Fortalece membros inferiores, membros superiores, flexibilidade, né? A mulher por si só, né? Questão de genética, né? Ela já tem uma flexibilidade mais fácil de adquirir, né? Alguns alongamentos, né? Alguns tipos de alongamento. A mulher tem alguma facilidade ali, né? De conseguir, de conquistar. Então, é muito importante o trabalho que a capoeira faz no corpo da mulher, né? Questão de pernas, questão de braço, o condicionamento físico, né? Já subindo um pouquinho aí para outras questões, né? Condicionamento físico da mulher, sistema cardiorrespiratório, às vezes a mulher não tem o tempo ali de ir lá, às vezes ela até tem uma esteira em casa, né? A maioria das mulheres gosta de comprar uma esteira ali, deixar em casa, depois acaba virando um como que eu posso dizer ali, um apoio de roupa, vai ficando uma roupa, uma toalha. Eu sei que é assim mesmo, porque conheço muita gente que faz isso, acaba comprando, não, vou comprar uma esteira para fazer uma caminhada, aí na primeira semana vai todo dia, na segunda semana já vai 3 vezes na semana, depois no mês já vai uma vez a cada 15 dias, e aquele investimento ali que não é pouco, né, uma esteira aí não é barato, acaba ficando ali só de apoio, empoeirando, e no final das contas, quando você vai ver, tá vendendo lá nos sites aí, nos OLX, no Mercado Livre da vida, certo? Então, a capoeira ela pode fazer isso de uma maneira diferente para a mulher, que é treinar, além de tudo, o seu corpo, o seu condicionamento físico e de uma maneira, como a gente sempre cita, de uma maneira diferente, né? Com a musicalidade, com um grupo de pessoas que é diversificada, então ela não vai num local onde vai ter só homem, não vai num local onde vai ter só mulher, onde tem muita criança, então ela vai estar num ambiente bem democrático e vai receber ela muito bem. Então é muito importante para mulheres, é muito comum você ver, né? Salvo alguns casos aí de, de restrições médicas, né? Mas eu já cansei de ver mulheres até grávidas jogando capoeira, né? Eu vou frisar aqui bem, né? Salvo alguns casos, né? Mulher até nono mês. E eu, uma vez, até do nosso grupo, achei um absurdo. A gente viu uma menina jogando no nono mês, ela jogando e jogando muito ali, as duas grávidas, e depois de 2, 3 dias a criança nasceu perfeita, né? Então é muito legal isso para a mulher, né? A mulher tem esse poder, né? Tem essa força. Eu acredito que se fosse um homem que tivesse ali, não conseguiria, né? Porque só para começar, às vezes a mulher ao engravidar, às vezes já ganha aí no mínimo aí de 10 quilos para mais, né? Então, quando no mínimo, né, vamos dizer assim, quando é uma gravidez ali bem regrada, né?
vamos dizer, dos artistas aí, eles vão passar aí uns 10 quilos ali, mas a maioria passa um pouco disso e a mulher ainda consegue ir lá e jogar. É um absurdo a força que a mulher tem, se ela soubesse disso, certo? Então, bem bacana. Uma outra questão muito importante que eu citei lá no dos homens, e eu gosto sempre de frisar para as mulheres. A capoeira é uma defesa pessoal, né? Ela é uma luta. E é muito importante para as mulheres aprenderem. Eu, particularmente, professor Dega, sempre gostaria, sempre falo e gostaria que toda mulher aprendesse uma defesa pessoal. Me, como que eu posso dizer assim, me choca às vezes ver uma mulher ser agredida, não ter uma reação, né? Tantos homens aí que abusam de mulher e a mulher não ter não ter um poder de reação ali por não saber se defender. E na capoeira ela vai aprender isso daí. No mínimo, seja correr, que ela tem o condicionamento físico, ela vai ter, mas é como eu disse, a capoeira tem o poder da esquiva, tem o poder da malandragem, de se esquivar de uma coisa de outra, de um cara querer agarrar, de alguma coisa, ela sair, ela dar um chute, correr, isso a gente tem certeza que ela vai aprender isso, né? Um básico ali para poder se defender, certeza que ela vai aprender. E sem contar que quando um malandro sabe que aquela mulher ali é uma capoeirista, né? Às vezes um aproveitador, ele não. Às vezes, numa sorte, ele pega na primeira oportunidade, mas muitos a gente vê aí que eles monitoram ali a rotina daquela mulher, daquela menina, que ele quer abusar, ele monitora e vai aprendendo os caminhos, vai aprendendo os horários, o que que ela faz, o que que ela não faz, com quem que ela anda, com quem que ela não anda, e na hora de fraqueza dela ele pega, né? E quando ele sabe que ela é uma capoeirista, né, que ela é uma lutadora, ele já vai pensar duas vezes, porque ele sabe que se ele for, ele pode não conseguir êxito naquilo que ele busca, né? E isso é muito importante para a mulher, né? A mulher não pode jamais ser maltratada. E é muito importante a defesa pessoal para uma mulher. Eu estou dizendo aqui da capoeira, mas isso é aberto para as outras artes também, né? Eu defendo sempre, vou defender a bandeira da capoeira, mas eu gostaria que todas as mulheres aprendessem uma arte marcial, né? É lógico, tem a questão da arma de fogo, de alguma coisa, a gente também não adianta a gente ser valente e ser burro, vamos dizer assim, né? Enfrentar de certa forma e criar algum risco, né? Nós não vamos sair também arrumando confusão, mas ao menos para se defender do, de alguma situação que seja possível se defender, né? De alguma covardia, a gente tem que saber. E isso é muito importante para a mulher, certo? Para todos, né? Para os homens também, a criança saber falar, saber se defender de algum abusador, né? O homem de algum, talvez algum assalto, de alguma agressão em grupo, tal. Então é muito importante a defesa pessoal nos três grupos aí que nós estamos falando. Mas na mulher eu gosto de frisar bem, né? Na mulher eu gosto de frisar bem, porque é absurdo. Hoje em dia, principalmente nessa época de pandemia, a gente está vendo aumentar muito os casos. E isso é inadmissível. Legal? Bom, uma outra coisa muito legal, que aí vou tocar na questão da música lá, que a mulher na roda não é para enfeitar, mas ela enfeita. É muito bonito você ter uma roda onde tem uma mulher que canta bem, né? Uma mulher que faz umas acrobacias legal. Então, é muito importante ter a mulher na capoeira, ter a mulher no dia a dia ali, né? Quem nunca ouviu uma ladainha cantada por uma mulher e não se encantou? Vou citar aqui o nome da Carolina Soares, uma cantora que canta músicas de capoeira, leva a bandeira da capoeira todo dia. E eu acredito que todo capoeirista tem ali o seu CD da Carolina Soares, hoje de maneira digital. Então tem ali, ouve as músicas nas aulas, no dia a dia. Então é muito legal você você ter no dia a dia ali a mulher cantando, a mulher jogando, enfim.
Vamos fazer aqui agora um geralzão para todos, os benefícios da capoeira. Primeiro de todos, defesa pessoal. Citei e falei bastante aqui para as mulheres, mas serve para os 3 grupos. Condicionamento físico, né? Então, para todos, a capoeira traz um bom condicionamento físico. O alívio do estresse, né? É muito legal. Quem treina capoeira sabe disso, sabe do que eu tô falando. Então, tira você do dia a dia ali, do trabalho, da escola, da rotina da casa. Então, é muito importante essa questão na capoeira. Para o corpo, fortalece o corpo, né? Consequentemente, se a gente voltar ali no alívio do estresse, capoeira fortalece o corpo e a mente. Desenvolve reflexo, flexibilidade, crescimento muscular, principalmente nas crianças, crescimento físico, desenvolve o crescimento ali. E a sociabilidade, né? A gente tem que sempre focar nessa questão da sociabilidade, que é muito legal na capoeira. Treina homem, menino, mulher, todo mundo junto, aprende todo mundo junto, aprende a convivência, legal. E vocês vão ver aí nos relatos a seguir aí, que a musicalidade está sempre presente também, né? A gente adora ouvir uma música. Quem não gosta de estar com seu fone de ouvido ali, ouvindo a música do seu artista preferido, do seu cantor preferido, do seu grupo, né, da sua banda. Quando você está na capoeira é a mesma coisa. Você gosta de chegar lá e ouvir a música daquele mestre, seja do seu grupo, seja de outro grupo, se o mestre canta bem, se tem uma Carolina Soares, se tem umas outras cantoras aí de outros grupos, né, cantando lá, todo mundo gosta, e eu acho que isso é o que encanta na capoeira. Legal? Bom, falando agora de uma pesquisa, fiz uma pequena pesquisa aí na nossa academia mesmo, que eu acredito que pela experiência que a gente tem, né, em acompanhar, em conviver já em academias, diversas academias, grupos, né, a gente está sempre frequentando, né, o capoeirista tem isso de frequentar, né, os grupos, as rodas, o dia a dia de outras academias, né, em batizados, né, hoje em dia a gente acaba se encontrando mais em batizados até por conta das rotinas de cada um, mas a gente tem esse contato, né? A gente tem o dia a dia, até as próprias redes sociais acaba a gente ajudando nesse sentido, aproximando um pouquinho mais. E aí, às vezes a gente pega estudos na internet de tantos por cento treinam, tantos não treinam, não sei o quê, e eu nunca tinha me atentado para a gente ver de nós mesmos, né? No nosso dia a dia ali, até eu tinha uma visão um pouquinho diferente. Eu errei, assim, nas minhas visões, quando eu fiz as contas, assim, certinho ali, olhando aluno por aluno, eu vi que tinha errado ali nas porcentagens, vamos dizer assim, certo? Então eu trouxe aqui alguns dados que é legal a gente passar até para todo mundo conhecer e a gente trabalhar em cima e tentar mudar algumas coisas nesse sentido. Vamos lá, a quantidade, né, de pessoas praticantes, né? Aqui no caso eu juntei entre homens e mulheres, eu incluí as crianças do sexo masculino e do sexo feminino, cada um no seu grupo aí. Então eu percebi que na academia, né, e acredito que é num geral aí, 65% dos capoeiristas são homens e apenas 35% são mulheres, né? O ideal é a gente batalhar aí para ser 50-50. Até que eu não errei tanto, eu falei que errei, mas eu achava que dava uns 40% ali pelo nosso dia a dia. Eu bati o olho assim nas aulas, eu acreditava que tinha um pouquinho mais de mulher do que o que a gente tem, né? Deu 35, eu achava que tinha uns 40, né? Bem próximo de encostar ali a quantidade. Mas não é um número assim tão difícil da gente alcançar e buscar, não, certo? Com várias ações aí a gente consegue tentar igualar, né? Para a gente ter uma harmonia bem bacana na aula e nas rodas aí, certo? Uma coisa bem importante que eu fiz, né? Um pequeno estudo relacionado à pandemia, né? O que seria o pós-pandemia, que ainda não é, né? O pós porque não acabou, mas vamos dizer assim,
as flexibilizações, podemos dizer assim, né? As reaberturas, né? A volta gradativa aí, para a gente ver como que está essa questão. Nessa questão, a gente está com 30% dos homens que eram ativos antes, que treinavam, que eram matriculados, apenas 30% voltou. Nas mulheres, 20%, né? As crianças, aí aqui eu separei, né, até para a gente ter uma base legal aí, 20% das crianças, meninos, e 30% das meninas. Aí no caso as meninas estão ganhando, né? Na questão do retorno, tem voltado um número maior de menina, né? Ó, já é um indício, quem sabe a gente não consegue lá na frente alcançar aqueles 15% que falta lá, né? Então as meninas voltaram aqui um pouquinho a mais. Mas aí agora uma questão aqui que é para puxar um pouquinho a orelha dos homens, né? Apesar de serem maioria, né? No pós-pandemia, né? No pós não, né? Me corrigindo mais uma vez, não acabou, né? Mas aí no nosso retorno, os homens, eu separei aqui assim, questão de trabalho, separei para os dois grupos. Quem não voltou por questão de trabalho, por questão da pandemia, né? E questão de desculpas, né? Vamos dizer assim, as desculpas esfarrapadas. Eu não tenho tempo. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu vou voltar. A gente encontra na rua, professor, eu vou voltar. Preciso passar lá, professor, preciso passar lá. Né? Então essas desculpas a gente ouve frequentemente. Eu não tenho dinheiro, muitos dizem, né? A gente sabe que alguns têm, que alguns estão passando por dificuldade, o desemprego aumentou, tudo isso aí a gente entende. Então eu vou citar aqui aqueles que a gente sabe, que a gente tem ali o, o conhecimento da real situação de cada um. Mas não vale aqueles que a gente fala que não tem dinheiro, mas está postando foto disso, postando foto daquilo. Então a gente consegue diferenciar. Hoje em dia as redes sociais, elas, ao mesmo tempo que elas servem para divulgar muito da gente para nos exaltar, também serve para nos corrigir, né? Eu já tive situações de alunos de falar que não tinha dinheiro da mensalidade, não tinha dinheiro disso, não tinha dinheiro daquilo, de batizado e tal. E aí você vê ele postando foto em estádio de futebol, postando foto trocando de carro, essas coisas. E aí a gente vê, por que eu digo desculpas? É porque não são desculpas, não são, na verdade são desculpas, mas na verdade não é que falta algumas coisas. Aí são as prioridades, né? A gente tem que dar prioridade. Não, se a minha prioridade é ir assistir o meu jogo de futebol, então eu só vou na academia, né, independente de qual for, quando eu tiver tempo. Onde, se a pessoa tivesse um pouquinho mais de consciência, deveria ser o contrário, né? Só vai naquela festa, naquele jogo, naquele baile, só vai comprar determinada coisa quando minha saúde estiver em dia, né? Que a capoeira, a academia, né? É saúde, é um investimento. É isso que a pessoa ainda não aprendeu, né? Com a pandemia, muitos estão aprendendo, mas a gente precisa estar em dia com a gente para depois a gente ir para o que seria supérfluo, né? Mas enfim, cada um sabe o que é da sua vida. É só para justificar aqui a minha nomenclatura que eu dei aqui de desculpas, né? Então não vou pegar no pé de ninguém, não vou puxar a orelha de ninguém, tanto é que nem tem nomes aqui, que não é para isso. Legal? Então vamos lá. Nesse quesito as mulheres ganham, né? Os homens, dos 30%, dos 70%, né? 30% retornaram, mas dos 70% que não retornaram, 55% deles são por desculpas, né? Por faltar um pouco de força de vontade para voltar, né? Então, de fazer aquele esforço, não, eu vou voltar porque eu já fiquei parado por causa da pandemia, então eu preciso priorizar um pouquinho o meu corpo, a minha arte, que é a capoeira, preciso priorizar a minha saúde. Então, não, eles estão priorizando outras coisas, né? Então, os homens, 55%, enquanto que as mulheres, das 80% que não voltaram, apenas 25% estão dando desculpas, né? Que seriam
alguns motivos supérfluos para não voltar, né? A questão da mulher, o que mais tem pegado para ela, talvez tenha a questão aqui com o isolamento social, né? Que a gente vê que 30% dessas que não voltaram são questões de saúde, questões familiares, né? A saúde aqui eu vou incluir aqui gravidez, né? A gente tem casos de algumas alunas que engravidaram. A questão da família, a gente vai incluir aqui o cuidado com os filhos, que agora os filhos ficam mais em casa. Então, a questão nesse sentido, né? Ficou mais as mulheres ter algumas atividades a mais, né? Acompanhar os estudos dos filhos, tudo isso daí. Então a gente sabe que a rotina delas mudaram um pouquinho com essa pandemia, certo? Enquanto que os homens, né, tiveram essa questão aí um pouco mais aberta, né? Uma questão muito importante também é o trabalho, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, a gente vê que ali ficou bem próximo um do outro ali, e a gente entende essa questão, né? A gente fica chateado às vezes de perder um aluno por questão de trabalho, a gente sabe que é a rotina, às vezes até a gente, por conta de todas as limitações que a gente tem de horário, de quantidade de aluno, então a gente não pode atender às vezes algum horário que facilitaria, né? Então a gente tem algumas limitações aí impostas pelos decretos e a gente acaba perdendo algum aluno por questão de trabalho. Mas é um dado aí para a gente estudar e tentar focar em cima dele e achar uma solução para isso. E uma outra questão bem importante assim é a questão da pandemia. Quem não voltou realmente por causa da pandemia, às vezes por ser de grupo de risco, por conviver com alguém de grupo de risco, né? E ou às vezes é pela simples questão do medo do vírus, que é compreensível numa situação em qual nós estamos vivendo. E agora ficou bem próximo também os homens 25% e as mulheres 20% das que não retornaram. Essa foi a justificativa, né, para não retornar, que é a pandemia, né? Muitos homens às vezes têm na família pessoas do grupo de risco, ou às vezes são, né? Hipertensão é um grande risco, né? As mulheres às vezes convivem ali com idosos, né? Tanto um quanto o outro, às vezes a mãe mora com o casal, às vezes é um casal, a mãe mora, a sogra, né? Então tem esse convívio ali direto. A gente sabe que é perigoso, a gente ouve muito isso daí nesse retorno, né? Ó, professor, eu não vou voltar porque meus pais moram comigo, né? Minha avó mora comigo, então eu não posso voltar porque eu não posso trazer o vírus para dentro de casa, né? Apesar de hoje em dia, com essas novas cepas aí, a gente vê que atinge até mesmo a gente que é um pouco mais novo, mas o cuidado com os idosos ainda permanece. Então a pandemia ainda é um fator bem relevante no retorno aí. E a gente tem que, nessa questão a gente tem que entender. Agora, as crianças também, eu lancei elas nessa questão. Então, as crianças, 36% delas não voltaram por conta da pandemia. Às vezes são cuidadas pelos avós, os avós que cuidam para os pais trabalhar, às vezes convivem, né, com os avós, né, às vezes não só para cuidar, mas mora junto com eles, né? Então, a pandemia também tem influenciado muito o retorno das crianças, né? Das crianças que não voltaram, 36% é questão da pandemia. E, e a gente tem que, mais uma vez, entender, compreender e torcer para que isso passe logo, para que elas voltem, né? E uma outra questão que aí eu vou agora puxar a orelha dos adultos, tanto o homem quanto a mulher, que a criança, né, com exceção dos adolescentes, né, que mesmo assim ainda os adolescentes ainda dependem, né? A criança menor tem uma dependência maior, o adolescente às vezes já tem um pouquinho mais de liberdade para sair, né? Mas a criança ainda depende muito dos pais para levar, né? Então é um grande empecilho, né? Vamos dizer assim, para o retorno delas. É a dependência dos pais, que é para levar e buscar, né? Às vezes o pai não tem a disponibilidade de levar e buscar a criança. Isso aí atinge 50% das crianças,
né? Aqui eu incluo criança e adolescente. Então, às vezes por questões de trabalho o pai não pode levar, por questões de sua rotina, né? Às vezes até por não querer, né? Às vezes não chega cansado do trabalho, então não quer sair mais de casa para levar. Isso é um fator que a gente tem que pensar bem, né? A gente, como professor e mestre, ou até mesmo como pai e mãe, né? Se o nosso filho, né? Eu também sou pai, também tenho filhos. Então, se ele quer fazer alguma atividade, a gente tem que tirar uma horinha ali do nosso dia e fazer um esforço, né, para levar, né? Independente da pandemia, né? Se vai num local seguro, com uso de máscara, de higienização ali constante, a gente sabe que tem esse risco, mas aqui eu estou separando a questão da pandemia. É a questão de não levar mesmo, né? A gente não vai entrar na particularidade de cada família, mas a gente sabe que as crianças gostam, né? A criança gosta de ir lá treinar, gosta de estar lá. As poucas vezes que o pai leva, a gente vê no brilho do olho da criança, de entrar na sala correndo, de vir abraçar o professor. Às vezes é até gostoso, né? Pra gente que convive ali com criança, né? A criança vem, aquele abraço sincero. Hoje não está podendo dar os abraços, mas a criança é tão inteligente que ela entende a questão do abraço que não pode, ela já vem com a mãozinha, com o soquinho e o brilho no olho ali, né? O sorriso por baixo da máscara. Então, nós, né, agora eu vou me incluir nessa questão também. Nós, como pais, né, como responsáveis, a gente tem que fazer um esforço, sim, de levar a criança, né, o menino, a menina, para fazer aquela atividade que ela gosta. Isso aqui eu estou focando na capoeira, mas eu acredito que a gente expandindo essa pequena pesquisa que eu fiz aqui em diversas áreas, elas vão bater muito próximo, né? Até um dado bem legal, assim, uma comparação, vamos dizer assim. Eu andei fazendo um curso online aí de um coach aí, e ele falou assim, né? Até talvez tenha sido isso indiretamente que me motivou a fazer isso. Não, na hora eu não pensei, mas depois de pronta essa pequena pesquisa eu lembrei dele, né? Que ele falou assim: vai lá na sua academia e pesquisa. De todos os alunos lá, 20% só são os alunos ativos, né? Ele falou: eu aposto com vocês que apenas 20% dos seus alunos são ativos. E realmente não ficou longe não, né? Se a gente parar aqui para pensar, né, dos que mais voltaram aqui, os homens 30%, né? Então, e as meninas, né, as crianças meninas também 30%, né? Então ficou bem próximo do que ele falou, né? E então foi interessante eu fazer essa pequena pesquisa para ter uma base, né? E até para aproveitar a ocasião e puxar um pouco a orelha aí de todo mundo, de todos os alunos, né? Alunos e pais de alunos, para a gente voltar, né? Vamos voltar aos pouquinhos, vamos se cuidar, cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso sistema imunológico, né? Que é fazer atividade faz muito bem para isso. Legal? Espero que vocês gostem. Agora na sequência aí do vídeo eu vou colocar os depoimentos de quem me enviou. É como eu disse lá no começo, ficou bem democrático, cada um enviasse o seu vídeo. Poderia falar um pouquinho, poderia fazer um movimento, poderia cantar uma música. Ficar à vontade cada um para falar aquilo, ou falar e fazer aquilo que tivesse no seu coração. Então na sequência vai vir os vídeos aí, espero que vocês gostem. Legal? Vamos lá, vamos curtir esses vídeos aí, ver se bate com o que eu falei aqui. Salve guerreiros e guerreiras! Eu sou o mestre João de Barro, do grupo Capoeira Baraúna. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Michele, esposa do mestre João de Barro. Meu nome é Pedro Gomes, também conhecido como Pedrão. Estou no grupo há 24 anos e a capoeira para mim é defesa, ataque, ginga no corpo e malandragem. Faço capoeira desde os 3 anos e agora atualmente estou com 13. E a capoeira foi uma coisa que eu fiz mais amizades e também uma das melhores coisas que teve na minha vida. Estou na capoeira há 32 anos. E o que eu tenho para falar hoje para vocês é um pouco dos benefícios que a capoeira me trouxe. O meu controle emocional hoje, ele vem principalmente
daquela disciplina que você adquire no treino, vem das músicas, vem da história, vem da filosofia da capoeira. E quando eu penso em qualquer outra atividade, eu não vejo outra atividade que não seja a capoeira. Por quê? Tudo que eu consegui na minha vida, minha família, meus amigos, foi nesses 32 anos na capoeira. Tá? Então você aí que tem vontade de ser um capoeirista, de ser uma capoeirista, tá? Que se identifica com a história da capoeira, ainda há tempo. Estamos na pandemia, mas assim que a pandemia acabar, eu tenho certeza, se você encontrar uma academia que você se identifique, você não vai mais parar. E você vai ter todos esses benefícios do qual eu estou passando aqui agora. Tá? Forte abraço, paz e saúde, axé. Eu sou o Neno, pratico capoeira desde 97. Esse ano eu estou indo pro 24º ano fazendo capoeira. Comecei capoeira quando eu tinha 14 anos, eu era bem jovem. O intuito primeiro era aprender a fazer algumas acrobacias, mas o tempo foi passando e o amor pela capoeira só fez com que eu até não me dedicasse tanto à acrobacia, quanto eu me dedicasse às outras várias vertentes da capoeira. A capoeira é muito completa em todos os sentidos. Para mim, pessoalmente, ela me ajudou muito na vida. Quando eu era jovem, a me inserir num grupo de pessoas. Quando a gente é jovem, a gente precisa muito disso, em ser aceito naquele grupo de pessoas. Então, me ajudou muito quando eu era jovem, eu ser inserido dentro de um grupo. Isso foi muito importante para minha vida. Depois de adulto, me serviu para manter meu condicionamento físico, para eu ter uma atividade que aliviasse o meu estresse. Eu tenho hoje a minha atividade principal de alívio de estresse é a capoeira. É lá onde eu ouço o som do berimbau e distraio, desligo a cabeça de tudo que acontece do mundo de fora. Tento me dedicar àquele momento. Dizem muito por aí que eu não tenho cara de capoeirista, né? E capoeirista lá tem cara? Não tem. Não tem. A gente está aqui todos os dias aqui, não precisa ter cara para ser um capoeirista. Então, me dediquei por muitos anos. No entanto, recentemente eu tive 2 acidentes que foram bem relevantes na minha vida, que fazem a gente repensar o dia a dia. Fui atropelado por um caminhão. Então, quebrei a perna, o pé, o braço, o rosto. Mas a capoeira sempre esteve ali para me ajudar. Cheguei aí da capoeira de andador, simplesmente para poder tocar um berimbau e aliviar o estresse naquele período de tratamento. E em muitos momentos eu usei a capoeira como fisioterapia. Eu, inclusive, falava isso para as fisioterapeutas, que era muito importante isso para mim. Era um momento fora do ambiente de fisioterapia, onde eu podia me distrair, e mesmo assim, pouco a pouco, usando os movimentos da ginga, não era pouco tempo que eu já tinha de capoeira, então eu já sabia onde podia tocar. Então eu usei muito esse momento de recuperação minha usando a capoeira. Fazia várias sessões aqui na minha casa, usando a ginga, usando a famosa cocorinha, que o meu irmão e professor Dega, a gente brinca bastante com esse movimento na capoeira, para fazer tratamentos para mim mesmo. Hoje em dia eu tenho muito orgulho, porque quando eu estava debaixo daquele caminhão, uma das coisas que passou pela minha cabeça é que nunca mais eu jogaria capoeira. Isso foi uma das muitas coisas que me passaram na cabeça, que me deixaram muito tristes. E hoje mesmo que sentindo várias dores e tal, eu tento disfarçar bastante, ainda assim consigo jogar algum pouco ali com o pessoal e de certa forma me aliviar. Eu temia ouvir sua voz que dizia era dele. Foi a terra onde estava pisando, pois havia lutado na guerra e perdeu sua cabeça lutando. Minha espinha gerou meu amigo, foi um medo que eu nunca senti, pois estava na minha
Senhor matou, hoje o negro morreu, meu Senhor. Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Valdo da capoeira, já tem 20 anos, tive que parar algumas vezes por causa de estudo, por causa do trabalho, mas eu estou sempre voltando porque a capoeira para mim me completa, alimenta minha alma, fortalece meu corpo. Eu comecei porque meus irmãos começaram e eu achei interessante, fui em alguns batizados, aí depois eu comecei a participar. E depois eu conhecendo mais, acabei me apaixonando pelo contexto histórico, folclórico, né? E principalmente a musicalidade, né? Eu acho que a capoeira ela consegue exercitar o nosso corpo, que é uma necessidade que a gente tem, e tocar a nossa alma pela musicalidade. Então eu vou tocar uma música aqui para finalizar e falar um pouco desse contexto histórico, beleza? Eu vim lá de Aruanda, trago uma força que emana do tempo do cafezal. Sou como uma brisa leve, peço a Deus que me carregue nos seus braços pra jogar. Trago no rosto a marca de um sofredor, pois é negro meu passado, foi escravo e apanhou. E essa luta do negro muito valeu, capoeira poderosa, sua mandinga venceu. É isso aí. Capoeira lutou bastante, foi parte da libertação do negro e ela faz parte da vitória do negro também. Então é uma arte marcial muito poderosa que, como eu falei no começo, carrega todas as técnicas da arte marcial e ainda tem a musicalidade que toca na alma. Então eu recomendo para todos treinar capoeira. Um abraço. Axé Baraúna. Sou Rodrigo Guerreiro, conhecido como Tchê, quilombola, quarta corda do Grupo Baraúna. Eu conheci a capoeira em torno dos meus 9, 10 anos, quando eu vi o meu tio brincando de capoeira, como ele mesmo dizia. Eu achava os movimentos legais, tentava copiar, porém por falta de incentivo de quem me colocasse na capoeira, também porque existia poucas academias na época, isso final dos anos 80, início dos anos 90, então eu não dei continuidade a esse meu interesse que surgiu quando criança. Conforme foi passando os anos, principalmente após eu ver aquele filme Esporte Sangrento, abriu meus olhos para enxergar a capoeira realmente como uma luta, como uma arte marcial. Porque eu tinha aquele preconceito, que infelizmente existe ainda hoje, enxergar a capoeira como uma dança. E que de dança a capoeira não tem nada. Porque a maioria chama de dança, foi uma forma que o negro colocou para estar disfarçando a sua luta. Então a capoeira de dança, ela não tem nada, é uma luta, uma arte marcial extremamente perigosa e que exige muito de quem a pratica. Entrei para o Grupo Baraúna, visto os anos 2000, 2002, e estou, até hoje, vai fazer 20 anos, que eu estou dentro do Grupo Baraúna, porém, devido a alguns percalços no meio do caminho, eu fiquei afastado da academia, de treinar, por uns 10 anos. Retornei agora, uns 3 anos atrás, estou aí firme e forte, espero futuramente estar pegando meu cordão de formado, de professor, começar a dar aula e ter a minha turma, que eu acredito que quem entra para capoeira e gosta, espera se formar, tornar professor e ter a sua turma. Ela trabalha flexibilidade, força, agilidade, resistência, então é uma arte marcial que trabalha o seu corpo como um todo. Ela vai te ajudar no seu dia a dia. Vamos supor, uma senhorinha, um senhor que pratica capoeira, isso ajuda bastante no seu equilíbrio, na sua força, que vai estar auxiliando no seu dia a dia, dificultando quedas, e uma capoeira ela proporciona isso daí. E uma coisa bacana também na capoeira é que a capoeira não tem preconceito. Ela aceita desde criança, a partir dos seus 3, 4 anos, até a idade adulta, avançada, seja você menino, menina, homem, mulher, senhor, senhora, seja qual for sua etnia, sua raça, será bem acolhido, isso você pode ter certeza. O mais gosto, o que mais me chamou a atenção na capoeira, que melhorou em mim como pessoa, foi a minha interação com o outro. Sempre fui uma pessoa tímida, e na capoeira eu consegui trabalhar bastante essa minha timidez. Converso muito com meus amigos, sempre conversava, gostava de conversar, porém se eu fosse num lugar eu não conhecia,
conhecia alguém, muitas vezes eu entrava muito e saía calado. E na capoeira eu consegui desenvolver bastante esse meu lado, porque ela me acolheu de uma tal maneira. A capoeira ela acolhe você, pelo menos o grupo Baraúna, ela acolhe você de uma tal maneira que você se sente em casa. E isso foi muito importante para mim. Porque onde quer que eu vá, que tenha algum batizado, que eu ia, sempre vinha alguém conversar comigo. Então você não se sentia sozinho, isso foi muito bom. E você acaba, quando você tem esse retorno, você acaba fazendo isso com outras pessoas também. Então, bom, o que eu mais gosto na capoeira? O que eu mais gosto na capoeira, não tem assim uma coisa assim exatamente o que eu mais gosto. Eu gosto da capoeira, entrei no grupo, fiz o movimento, me apaixonei pela capoeira e estou até hoje. Mas o que eu posso dizer, que eu acho bonito, é os movimentos. Os floreios que a gente faz da capoeira, que é aqueles golpes rodados, mortal, parada de mão. Isso eu gosto muito. E a roda de capoeira é uma coisa assim extraordinária. Quem é capoeirista sabe, quando escuta um berimbau tocar uma roda, já quer entrar, já quer jogar. É uma coisa assim, só quem realmente pratica sabe o que eu estou falando. Oi, meu nome é Lívia, eu tenho 13 anos, faço capoeira há 4 anos e atualmente eu tô na 3ª corda. Uma das minhas partes favoritas na capoeira, que todas elas são boas, né? Mas uma das minhas partes favoritas na capoeira são as acrobacias, que tem um gato, a ponte, que por exemplo eu faço, e tem muitas outras, o AU, por exemplo. Também gosto das músicas, que são muito boas. E também da roda, da ginga, né? Quando você chega lá com o seu amigo e faz, aquela emoção é muito boa. A capoeira tem muitas partes boas, a história dela desde o início, sabe? Como começou, e tudo é muito boa. Você estudar ela, assistir filmes, é muito bom saber de tudo. Tem muitas partes boas, assim, na capoeira. Além de você melhorar sua saúde, disposição. Olá pessoal, meu nome é Alberino, tenho 58 anos de idade, uma idade bem avançadinha que o pessoal pensa, mas não. Eu treino capoeira porque eu gosto, faz bem para a minha saúde. Treinei capoeira 5 anos atrás, aí eu parei, fiquei 30 anos parado, mas não consegui ficar muito tempo não, só 30 anos. Mas voltei agora, estou com um ano e 2 meses mais ou menos, já estou na 3ª corda e é muito bom para a minha saúde. Eu gosto muito dos golpes, do alongamento. Para mim, eu estou na idade avançada, meus caras. Então, para mim é ótimo, é excelente. Eu não me sinto cansado, eu gosto de praticar o esporte, porque eu não canso. Às vezes eu estou cansado, mesmo do serviço cansado. Quando eu chego na academia aqui, acaba a canseira. Vou para casa, tomo um banho, descanso de novo, no dia eu estou pronto para uma batalha de novo. E não tem que parar tão cedo, não. Só quando Deus querer mesmo, porque minha vontade é demais de treinar capoeira. E é bom para todo mundo que sente vontade de treinar é bom. É bom para defesa, às vezes está um sufoco aí, do nada você se depara com um elemento animal e dá para você dar uma aceitar um e fugir também, né? Não pode você vai querer brigar, porque treinar capoeira não quer brigar com ninguém. Mas dá para se defender também. Entendeu, pessoal? É isso aí que eu queria dizer para vocês. Não quero falar tão cedo, hein? Olá, meu nome é Joyce, eu tenho 36 anos. Eu conheci a capoeira através de amigos que me convidaram, eu gostei. Iniciei, cheguei a treinar por volta de 1 ano e meio, 2. Peguei a 2ª corda na época. Então, por conta de estudo, por conta de trabalho, eu acabei me afastando bastante. No total foram 21 anos longe da capoeira. E por volta de 3 anos atrás, eu voltei a treinar novamente. Reconquistei a minha 1ª, a minha 2ª corda. Hoje eu tô na 3ª corda. E o que eu mais gosto na capoeira, além de ser uma atividade física que a gente preza muito, a musicalidade é o que mais me toca. Tanto instrumental quanto na parte musical. As músicas, elas contam histórias dos negros, contam o sofrimento, a alegria que eles viviam antes. E
A música que eu mais gosto são as músicas em forma de lamento, que são ritmos mais baixos, devagar, e a gente se emociona, a gente sente a música e é muito legal, é muito gostoso ter essa sensação. E eu vou cantar um pedacinho de uma música que eu gosto muito, de um lamento, na verdade. O dia que o lamento do negro fez o feitor chorar. Nossa, arrepia. É muito legal. Tenho 12 anos e pratico a capoeira há 3 anos. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é tocar e fazer as acrobacias, porque eu gosto muito dos sons que o berimbau, o atabaque, o pandeiro faz, porque eu gosto de escutar as histórias através da música também, que todas elas têm um significado, têm um sentido através das músicas, e é uma coisa que você acaba se divertindo escutando, é uma coisa que você acaba achando muito legal, porque é bem diferente do jeito que as músicas da capoeira são tocadas. Mas eu também gosto bastante de fazer as acrobacias, porque eu gosto de correr, gosto de brincar e eu também gosto de ficar pulando. E as acrobacias tem muito disso. A boa parte das acrobacias você precisa pular para fazer, você precisa correr também. E é uma das coisas que eu gosto. Gosto muito de fazer a capoeira. Eu também gosto de fazer exercícios físicos. E é uma coisa que você acaba fazendo em fazer capoeira, porque você acaba se cansando e isso você vai te dar mais saúde. Tipo, tem pessoas que não têm muita saúde porque não praticam algum esporte. E com a capoeira você pode acabar tendo isso. E também uma das coisas que você tem com a capoeira são amigos. Em todo o tempo que eu fiz capoeira, eu fiz alguns amigos. Tanto crianças de 7 anos para cima, quanto de adultos com 19 anos para cima. Isso também é para mostrar que a capoeira não é só para adultos e adolescentes. Também tem crianças que podem fazer isso. Mulheres também podem, crianças podem fazer isso, adultos podem fazer isso, idosos podem fazer isso. Eu gosto bastante de fazer a capoeira por esse motivo. Por causa que acaba energizando o corpo, você acaba descobrindo que novas pessoas, não só você, adolescentes ou adultos podem fazer capoeira. Foi uma das descobertas que eu fiz também, quando eu descobri a capoeira, quando eu comecei a fazer. Quando eu comecei a fazer capoeira, eu falei, meu Deus, só vai ter adulto e adolescente aqui. Mas não, tinha criança da minha idade lá também. Tanto que eu acabei conhecendo um dos meus melhores amigos, uma pessoa que eu considero meu pai hoje em dia. Eu também conheci o mestre João de Barro e o professor Dega, que são os meus pais de capoeira. Bom, foi isso. Eu sou o Lucas e eu faço capoeira no Baraúna Suzano. E tchau, tchau. Olá, meu nome é Natan, faço capoeira há 2 anos, atualmente estou no 2º cordão. A capoeira, quando eu entrei, foi muito por conta da musicalidade e principalmente por tudo que ela é importante para a história do mundo. E hoje eu sou muito ligado principalmente à musicalidade, é uma coisa que me atrai muito e sempre me atraiu desde que eu comecei a praticar e até hoje. E o que ela mais me mudou assim, eu digo hoje, é reflexo, disposição, porque mesmo num dia que eu chego do trabalho cansado, eu quero estar aqui, quero estar praticando. E eu acho que capoeira, além de tudo, é saúde. E eu creio que todas as pessoas deveriam procurar a capoeira ou alguma arte marcial que se adapte e goste, porque isso só tem benefícios para todas as pessoas que praticam. Meu nome é Mônica, eu tenho 18 anos e eu treino capoeira faz uns 2 anos. Eu gosto de tudo na capoeira, mas o que mais me chama a atenção é a musicalidade e as acrobacias. Ela me faz muito bem, eu gosto bastante de treinar, aprender, e ela me mostrou também que todo mundo, não só eu,
mas todo mundo é capaz de alcançar seus objetivos, né? E eu vejo isso quando a gente quer aprender um movimento, uma acrobacia, uma música, a gente tenta até a gente conseguir. E isso não só na capoeira, mas na vida também. Sou Murilo Magrini. Eu tenho 7 anos de idade. Eu conheci a capoeira refletindo da minha mãe. Ele me levou para uma academia para assistir uma aula. Eu assisti. Entrei na capoeira e aprendi vários golpes. O martelo voador, a estrelinha. Vou fazer uma estrelinha para vocês. Olá pessoal, eu sou o Carlos, sou aluno do grupo Baraúna de capoeira, pratico capoeira aqui em Suzano porque eu gosto e a capoeira nos traz muitos benefícios físico, emocional, mental. A capoeira é uma expressão corporal, né, que envolve exercícios aeróbicos que ajudam na queima de gordura e na frequência cardíaca e também exercícios anaeróbicos que ajudam no desenvolvimento muscular, proporcionando ganho de força, flexibilidade e aumento da capacidade física. Os movimentos da capoeira trazem todo esse equilíbrio físico, mental e emocional. Mexe com todas as partes do nosso corpo e isso nos proporciona uma qualidade de vida bem melhor, né? Saúde e desenvolvimento físico, também promove a ressocialização e eu gosto bastante da capoeira. É uma arte, é um esporte muito bom para quem quer ter qualidade de vida. Então, capoeira para mim é uma forma de me conectar com a minha família, com meus filhos, né? Inclusive hoje só tá o Biel aqui comigo, antes tinha o Guilherme, o Daniel também. E mesmo antes de conhecer deles nascer, de vir meus filhos, né? Eu já treinava. Eu treino capoeira desde os 16 anos de idade. Só que fiquei uns 15 anos parado e depois voltei a treinar de novo. Aí já tem uns 5 anos que a gente tá treinando com o Dega. E capoeira pra mim é isso, gente. É uma forma de conectar com meus filhos, é um estilo de vida, é uma forma de ter mais amigos, de conhecer mais gente bacana que veio só pra acrescentar na nossa vida. E agora fica o Bielzão aí com o depoimento dele. Capoeira pra mim é arte, cultura, dança. É um modo de lazer, modo de expressão, um modo de ficar também com a família e tudo que o papai disse também. E é isso. Isso aí. Valeu, galera. Falou! E aí galera, gostaram dos vídeos? Deu certo com o que eu falei aí? Será que bateu? Façam aí cada um as avaliações aí de vocês. E vamos finalizar por aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham assistido ele inteiro. Mais uma vez agradeço a atenção de todos. Sempre reforço que não somos youtubers, estamos aprendendo a ser com essa pandemia aí, a trazer alguns trabalhos digitais aí para vocês. Espero que tenham gostado, que gostem, né? Que a partir de agora passem a ter uma outra visão sobre a capoeira. E quero deixar as portas da nossa academia abertas para cada um de vocês. Venham conhecer, venham fazer uma aula. Pode ser experimental, vê lá se você vai gostar, né? Tira suas dúvidas com a gente lá na hora. Quem quiser tirar umas dúvidas, pode aí pela internet, pode deixar os comentários aí que a gente responde. Tem as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, @BaraúnaSuzano. Entra lá, curte, segue a gente nas redes sociais, curte as nossas postagens, curta o nosso vídeo aí, como os youtubers dizem. Deixa o seu like, ative as notificações aí para quando a gente postar um vídeo novo. Em breve tem um aí já no forno ali, que espero que vocês gostem também.
Legal? Quero me despedir aqui agradecendo aos alunos aí que participaram, né, que disponibilizaram aí os vídeos. Agradecer também a Secretaria de Cultura de Suzano, a Prefeitura de Suzano por ter nos ajudado aí em busca aí desses recursos aí da Lei Aldir Blanc. E conto aí com vocês aí para acompanhar a gente. Aos pouquinhos a gente vai melhorando aí nossos vídeos, nossa qualidade aí. Espero, é isso, né? Não tem muito o que dizer. De coração eu quero dizer aqui que estou muito feliz em participar, em fazer esse vídeo. A gente dá nossas gaguejadas, faz a nossa colinha aqui, mas é tudo para trazer uma boa informação para vocês, de uma maneira, como eu disse lá no começo, numa linguagem simples, né? Sem trazer aqui nada de complexo, né? Sem discriminar grupos, né? Apesar da gente ser o Baraúna, não ter o nosso grupo, não discrimino grupo nenhum. O que eu falo aqui é aberto para todos, eu acredito que é para todos, né? Se algum grupo não se identifica com alguma coisa que eu falei, fica à vontade para comentar, para falar, não, na minha academia é dessa forma, na minha academia não é essa quantidade de pessoa aí não. As aulas são diferentes, a gente não treina esse tipo de coisa, a gente treina diferente, as nossas aulas são separadas, sei lá. Cada um tem a sua particularidade. Fiquem à vontade para falar, para dar a sua opinião, e a gente está aberto para ouvir, né? E até aprender com quem tem a dizer alguma coisa aí. Legal? Espero que tenham gostado. Vou deixar na descrição aí alguns estudos sobre isso que eu falei, né? De algumas reportagens, de alguns estudos, alguns sites, né? Que são de confiança, que são alguns sites que eu sempre consulto, não só para assuntos relacionados à capoeira, mas todos para assuntos assim relacionados à saúde, relacionados à área física, da educação física, né? Que eu sempre consulto quando eu preciso de alguma coisa. Então são sites de confiança, né? Reportagens confiáveis aí, para você que tiver uma curiosidade, será que o professor Dega falou é verdade mesmo? Então vai lá embaixo, clica lá, segue o link, né? Vai abrir o site lá para vocês. Espero que vocês leiam, tenham uma boa leitura e gostem também, tá bom? Um grande abraço para todos aí e até a próxima.